Então você se pergunta, uma vez que você aplicou uma boa anamnese, aplicou os instrumentos, os questionários que eu falei para vocês agora, que vão dar suporte à anamnese, fazer uma boa avaliação da saúde do seu cliente. O que é que você vai fazer com tudo isso? Como é que você vai saber analisar tudo isso? Ou seja, interpretar essas informações todas. Aí que entra uma boa competência do profissional. Aí não é qualquer um, não. Porque se for só aplicar lá o questionário, fazer pergunta, qualquer pessoa faria. Agora, o diferencial do profissional competente, que tem boa habilidade, que realmente tem um nível, né, técnico, científico importante, um bom nível técnico científico, é saber analisar os dados de tudo isso que você questionou e perguntou para o seu cliente. E como é que é feita essa análise, então? Como é que você analisa tudo isso, interpreta tudo isso? Olha como é fácil. Vejam bem, as pessoas hoje, qualquer indivíduo pode ser classificado em 3 perfis de saúde. 3 perfis de saúde. Existem pessoas de baixo risco, moderado risco e alto risco. São chamados perfis de saúde. E aí vamos entender agora o que é cada perfil de saúde desse, né? Então vamos lá. O que é o indivíduo de baixo risco? Baixo risco, eu quero dizer, baixo risco para ter doenças cardíacas, doenças metabólicas e também, lógico, até para se exercitar, até para praticar exercício, né? Baixo risco para tudo. Claro que a pessoa que é de baixo risco é um indivíduo que vai poder se exercitar de uma forma muito mais segura em relação a complicações que essa pessoa possa ter, porque a gente vai ver que o indivíduo de baixo risco geralmente não tem problemas de saúde importantes. Ou seja, quem é essa pessoa então de baixo risco? É aquele indivíduo que ele apresenta até um fator de risco para doenças cardíacas. Então vejam, comecem agora a refletir a importância que foi os questionários que eu falei para vocês, os instrumentos que eu falei para vocês, o PARQUE, o de risco coronariano de Michigan, do ACSM, porque são esses instrumentos que vão sondar quais são os riscos e doenças e fatores de riscos que essa pessoa tem. E você vai determinar, você vai saber se a pessoa é de baixo risco, se depois que você aplicou a anamnese, os questionários, os instrumentos, se essa pessoa só tem até um fator de risco para doenças cardíacas. Exemplo, vamos pensar no exemplo aqui. Um indivíduo que ele é só sedentário, não tem mais nenhum fator de risco. O sedentarismo é um fator de risco para doenças cardiovasculares, né? O fato de a pessoa não estar fazendo nenhum tipo de atividade física. Mas só tem esse fator de risco, então ele está saudável, ele precisa só mudar o comportamento, mudar os hábitos que ele elimina, é um fator de risco modificável. Se ele mudar o hábito, ele retira esse fator de risco. Um outro exemplo, uma pessoa com apenas um fator de risco, é um indivíduo que é somente fumante, tabagista, está com um fator de risco, é um fator de risco grave, inclusive, né? É um fator de risco que está muito associado a doenças cardiovasculares, mas ele pode também extinguir esse fator de risco, ele pode eliminar esse fator de risco, ele só tem isso. Então ele pode mudar o comportamento também e não ter mais esse fator de risco. Então, fator de risco, um indivíduo de baixo, com perfil de saúde de baixo risco, é só a gente lembrar sempre que são pessoas jovens e que tem apenas ou até um fator de risco para doenças metabólicas e cardiovasculares. Esse é um indivíduo de baixo risco. Agora veja como começa a aumentar os perfis de risco das pessoas. Após o baixo risco vem a pessoa de moderado risco. Vocês inclusive devem agora começar a lembrar de familiares, parentes, colegas que vão se encaixar nesse perfil de risco que eu vou falar para vocês agora, que são as pessoas que hoje estão com moderado risco para doenças metabólicas e cardiovasculares.
Como é que seria isso então? A pessoa de moderado risco, ou seja, o seu cliente de moderado risco. É aquele indivíduo com mais idade, ou seja, um adulto com mais idade. A gente entende adulto com mais idade, o homem quando ultrapassa 45 anos e a mulher quando ultrapassa 55 anos. São os dados da OMS, do ACSM, ou seja, a idade já passa a ser risco, né? Homens mais do que 45 anos, mulheres mais do que 55 anos. Então, moderado risco são adultos com mais idade, conforme falei para vocês agora, e além disso, são pessoas que têm 2 ou mais fatores de riscos para doenças metabólicas e cardiovasculares. Ou seja, tem o peso da idade, ou seja, a idade, um adulto com mais idade. Além disso, ele, por exemplo, é sedentário tabagista, ou ele é fumante, tabagista e está com colesterol alto. Então são 2 fatores de risco, né? Olha como ele já aumentou o nível, né, em relação a ter um comprometimento cardíaco maior, né? Indivíduo de moderado risco. E, para finalizar, o último, né, perfil de saúde são os indivíduos, esses são mais, né, os mais complicados, são indivíduos de alto risco. Vejam que coisa, o indivíduo de alto risco, ele não tem mais fator de risco. Quando deveria mudar o comportamento para eliminar o fator de risco, o tempo passou, ele não mudou. Então, quem é o de alto risco? É a pessoa que já está acometida com alguma doença, o quê? Metabólica ou cardiovascular. Aí não é mais risco, aí já é a própria patologia, aí já é a própria doença. Deveria ter mudado quando estava ainda com o fator de risco, porque aí se modifica. Você mudou o hábito, eliminou o fator de risco. Aquilo que a gente falou, né? São modificáveis, depende de você, depende que o seu cliente mude os hábitos. Mas se a pessoa chegar ao alto risco, é porque ficou tanto tempo exposto ou exposta a esse fator de riscos, que o que é que veio então? Desagou na patologia, desagou na doença. Então já é a pessoa que chega para você, lá no seu consultório, na sua sala de avaliação, e já diz, olha, eu tenho insuficiência cardíaca, eu já fiz eu tenho uma doença coronariana, eu já fiz angioplastia, eu já fiz cateterismo, eu já fiz algum procedimento coronariano, né? Ou sou diabético, tenho diabetes. O paciente ele já informa isso quando está fazendo as perguntas. Nesse primeiro momento, está conhecendo o perfil de saúde da pessoa, né? Então ele já está doente. Então esse é a pessoa de alto risco. Então, em linhas gerais, vejam, qualquer pessoa que você vai iniciar um trabalho, vocês vão perceber, vai cair sempre em quê? Em um desses 3 perfis de risco. Ou a pessoa é de baixo risco, ou é de moderado risco, ou é de alto risco. Você, ao aplicar a anamnese e algum desses instrumentos, questionários que eu coloquei para vocês, que reforçam a anamnese, para que isso? Para chegar a essa conclusão. Como que eu vou classificar o meu cliente? Baixo, moderado, alto risco. É nisso que você tem que chegar. Se você, ao final desse primeiro momento de avaliar a saúde da pessoa, conseguir detectar em qual perfil de risco o seu cliente se encontra, isso quer dizer o que, gente? Você fez uma correta e adequada anamnese e estratificação de risco da pessoa. E o mais legal ainda é que uma vez que você conhece o risco da pessoa, baixo, moderado, alto risco, a gente tem como saber, inclusive, a necessidade ou não de pedir exames médicos complementares para essa pessoa. E, além disso, mais além ainda, a gente sabe também se essa pessoa, esse seu cliente, ele pode começar o exercício de imediato, ou se de imediato ele não pode se exercitar, porque os riscos vão ser maiores do que os benefícios.
E como é que é isso? Aí ficou muito fácil agora, porque uma vez que você já sabe o perfil de risco, baixo, moderado ou alto, o indivíduo que é de baixo risco é aquele indivíduo que está liberado de imediato para começar o exercício físico. Ou seja, não é obrigatório que você peça ou solicite que faça exames complementares. Ele já pode, naquele mesmo dia, ter a liberação para começar a prática do exercício físico. Então você, profissional de educação física, que vai decidir. Detectou, fez tudo de forma adequada, conheceu muito bem a saúde da pessoa e fez a análise e conseguiu perceber que a pessoa é de baixo risco, pode liberar a pessoa para começar a atividade física, está tudo bem, é a pessoa que está saudável. Se esse indivíduo for de moderado risco, aí já aumentou a chance de ter complicações de saúde, né? Se for de moderado risco, como é que a gente procede? Como é que o profissional de educação física procede com o cliente seu que você detectou que é de moderado risco? Olha como é que a gente faz. Da seguinte forma: moderado risco, você libera a pessoa para começar o exercício, ele vai ter liberação para começar o exercício, porém, você dá um prazo de 15 a 30 dias para que essa pessoa realize alguns exames necessários e lhe apresente depois o que? Um atestado médico. Porque moderado risco, lembrem que tem a ver já com a idade, pessoas com mais idade e além disso com mais fatores de riscos. Então é importante que você tenha segurança nesse momento.